Alô, eu cheguei podcast, o podcast do Garotinho, que está entrando no ar, como sempre, às segundas e sextas, às 5 horas da tarde, em nome de Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O convidado de hoje foi ídolo no Flamengo, foi ídolo no Saragossa, foi ídolo no Real Madrid. Enfim, é um cara consagrado, hoje é gestor, administra carreiras de jogadores de futebol e é um cara que tem um passado brilhante e, olha, deu muitas alegrias à torcida do Flamengo. Eu estou recebendo Sávio, o grande Sávio Bortolini Pimentel, que nasceu há 50 anos atrás, em Vila Velha, no Espírito Santo. Prazer em tê-lo aqui, Sávio. Garotinho, prazer é todo meu. É muito legal e eu estava falando aqui, né? Já te ouvia muito com o meu velho, saudoso pai, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Então, para mim é sempre um prazer muito grande. Quantos jogos você... transmitiu, demais, você narrou mesmo também, alguns gols importantes. Então, para mim é um prazer muito grande. Você já pensava em criança em ser jogador de futebol? Já pensava. Eu comecei muito cedo em Vila Velha, né? E meu pai era torcedor do Fluminense e ele gostava muito de futebol e ele conhecia bem futebol. E ele montou lá no bairro que eu morava em Vila Velha, montou um time, só que o time tinha que ser fluminensinho, né? Então ele fez lá na época tinha um uniforme todo branco, e depois ele comprou umas camisas eram tricolores também, enfim. E ele fez aquele time, e o time durante um tempo foi uma sensação assim de Vila Velha, porque começou a disputar alguns campeonatos importantes da categoria, tal, Copa Gazetinha na época. E aí eu comecei ali a jogar. Quantos anos você tinha? Na Ponte Esquiar. Eu comecei ali já com 10 anos, 9, 10 anos. É mesmo, cara? E eu lembro que eu era muito pequenininho, muito magrinho, né? Minha mãe tinha que costurar. Eu jogava camisa 11, costurar a camisa porque não cabia. Aí logo depois eu fui já para a Desportiva Ferroviária, que era um clube maior, um clube grande no estado. Quem te descobriu assim, esse cara é craque? Naquela época? Olha, naquela época, ali chamou a atenção da Desportiva. Eu não sei quem na época realmente me levou, mas ali depois, na Desportiva Ferroviária, que eu comecei realmente a me destacar, né? Aí já começaram alguns convites de alguns clubes do Brasil, até eu chegar com 14 anos no Flamengo. Você chegou com 14 anos? Com 14 anos. Como é que pintou esse convite? Como é que foi? Na verdade, o Flamengo acho que foi o último clube, porque eu tinha jogado a Copa Gazetinha Internacional em Vitória, e foram alguns clubes, Flamengo, Botafogo, Bahia, o River Plate da Argentina, e a gente ganha o campeonato contra o River Plate, eu pela Desportiva Ferroviária. Só que, por exemplo, o diretor do Botafogo, na época, já me conhecia. E o do Bahia também. Então, primeiro foi o Bahia, eu quase acertei. Aí, no final... Aí era o quê? 14 anos? Era 14 anos. 14 anos. Aí, um pouco antes de chegar no Flamengo, eu vim ao Rio de Janeiro com meu pai, porque o Botafogo queria que eu ficasse, que eu treinasse, né? E aí eu lembro que o primeiro dia eu fui para Marechal Hermes, meu pai pegou um táxi e fomos para Marechal Hermes, chegamos lá, greve de ônibus. Aí meu pai falou, vamos voltar, a gente estava aqui, se eu não me engano, em Botafogo, não, volta amanhã que a greve vai acabar, e voltei lá e a greve continua. Aí o pessoal, não, deixa o Sávio aqui na concentração. Aí meu pai, não posso deixar ele aqui, porque tá tudo incerto ainda. Aí eu voltei para o Espírito Santo, meu pai não quis me deixar. E aí foi uma questão de 3 meses depois, apareceu o Flamengo e eu chego no Flamengo. E quem é que chegou do Flamengo, chegou junto? Até hoje, a gente não sabe realmente... quem foi o cara que falou, olha, tem um garoto lá em Vila Velha,
Mas ele foi... Eu acho que esse torneio internacional em Vitória, que a gente ganhou, despertou um pouco. E aí, na época, tinha um diretor chamado Odir Corado, Me que lembro ele de falou, hoje. ó, tem um menino ali, um magrinho, 11, e aí também o doutor Serafim. O doutor Serafim também deu um alerta que, ó, Vitória lá, Espírito Santo, menino lá, e aí... Doutor Serafim, cardiologista, né? Cardiologista, nossa, o Serafim cuidou de mim muito, só que eu tenho muito carinho também. E aí eu chego no Flamengo, aí concluiu lá, me apresento no Flamengo. Aí veio você pra base, né? Eu vim pra base, com 14 anos. E aí quem era o treinador da época do infantil era o saudoso Neca. Meu Deus. Seu Neca que veio do Botafogo. Foi uma das pessoas que, assim, ajudaram bastante. Eu convivi muito com o Neca. Muito. A forma dele falar. Ele foi, para mim, ele foi muito importante. Ele foi um pai, realmente. Só que quando eu chego na Gávea, eu era muito magrinho, então, pequeno. Aí o diretor da época me apresenta ao Neca, né? Seu Neca. Sabe, esse aqui é o seu Neca, o treinador do infantil. Aí o seu Neca vira pra mim, olha assim, isso aí é jogador de futebol aonde? Assim, esse magrinho, como você vai jogar futebol? O Zico, quando for fazer o primeiro treino, na Gávea falaram a mesma coisa. Mas aí eu olhei assim e falei, ai meu Deus do céu, todo tímido ali, né, do Espírito Santo. Mas aí depois eu comecei trabalhado, mas aí foi realmente, era aquele treinador que realmente cuidava, ensinava. Então tantas vezes eu chutava, eu cruzava, ele apitava. Falando, não, tá errado, você tá batendo errado na bola. Aí pegava meu pezinho ali, ajoelhava, me direcionava, sabe, eu tenho que ser assim, cuidado, ao passe, vamos treinar com a direita também. Então era realmente Mas ele revelou assim, tantos jogadores. Muito. Olha, eu convivi com o Neca, eu vi o Neca jogar lá atrás, na Portuguesa, inclusive, já estava no final de carreira. Mas eu vi ele trabalhar a base do Botafogo, que tinha Jairzinho, Rogério, depois veio o Zequinha, veio do Flamengo. Sim. E ele tinha esse cuidado, Carlos Roberto. Muito. No meio campo. E aí, quando eu cheguei no Flamengo, com essa idade, 14 anos, garotinho, eu só queria pegar a bola e driblar. E às vezes ele, apitava. Peraí. Isso aqui não é... Isso aqui tem um... Vamos... Pode driblar? Pode, mas peraí. Aqui, ó, vamos ajeitar aqui, tática no seu... Então ele acabou me ensinando muito, né? Que ele me mostrou que não era só driblar e driblar e driblar. Não, o futebol tinha outras etapas. Né? E ele fazia muito treino de fundamento. Sabe, controle de bola, mata no peito, toca chutar com a direita, com a esquerda, cruzamento, cabeceio. Isso era uma repetição, isso era constante. Então, quando eu chego no Flamengo, esse treino de fundamento, nos 2 primeiros anos principalmente, eu aprendi muita coisa. Muita coisa graças... E o que falta às vezes na base, né? Exatamente. Exatamente. Teu potencial era grande, mas o teu lado artístico, quer dizer, saber driblar e tal, é uma virtude, né? Ele não tirava isso de mim. Uhum. Só que ele aperfeiçoou muitas coisas que eu, quando chego do Espírito Santo, claro, com 14 anos eu não conhecia muito bem. Isso ele me mostrou ali cedo que o futebol também tinha outras etapas. Você se lembra do primeiro jogo? Você começou no juvenil ou no júnior? Não, eu comecei no infantil ainda. Infantil, Infantil. Cara, tem história lá na Gávea, muita história. Antigamente, hoje tem o Ninho do Urubu. Naquela época a garotada ficava na Gávea mesmo? A gente morou... Eu falo que eu morei em vários lugares do Rio de Janeiro, né? Quando eu cheguei, eu morei em Bento Ribeiro, os 2 primeiros meses. Depois eu morei na Real Grandeza, em Botafogo, numa casa de uma família que até hoje é minha família, minha segunda mãe. Depois eu fui para Praça Seca, em Jacarepaguá, na concentração. Depois a concentração volta ali para o Morro da Viúva, no aterro do Flamengo. E a gente... Não tinha estrutura que tem hoje. Não tinha estrutura. Não tinha estrutura porque
a gente tinha que pegar ônibus circular, normal. E um dia era um treino em um quartel, depois era na Marinha, depois era... Então era espalhado, né? Você se lembra da tua estreia no profissional do Flamengo? Eu lembro, assim... É que eu tenho a primeira participação em 92, naquele título do Brasileiro contra o Botafogo. Depois eu desço para os juniores, para o Sub-20. E no final de 93, quando o Júnior realmente é efetivado, em 92 o Carlinhos, que já me conhecia, ele me coloca no profissional, eu participo daquele grupo, que foi para mim uma experiência incrível. Mas assim, eu lembro, porque eu começo ali no final de 93, a minha primeira participação mesmo jogando foi no Brasileiro de 93, contra o Santos, no Parque Antártica, que a gente perde de 2-1, e o Júnior me coloca no segundo tempo, e aí eu mostro alguma coisa. E eu mostro, perdendo de 2-0, eu não queria nem saber, eu queria pegar a bola, eu queria driblar, e eu chamei um pouco a atenção. Aí depois, no último jogo do Brasileiro, contra o Vitória da Bahia, eu jogo, e aí em 94 mesmo que eu começo a entrar sempre no segundo tempo, a torcida pedindo no Campeonato Carioca, todo jogo a torcida pedia. E aí teve eu sempre falo que o grande jogo, garotinho, foi o meu primeiro gol, que foi no Fla-Flu, em 94, que a gente ganha de 3-1, e eu faço o terceiro gol. Aquilo ali foi para mim... Marcante, né? Foi muito marcante, porque quando eu faço o gol, eu corro pra geral, e a torcida ali já me esperando na geral, e eu automaticamente eu lembrava, meu pai, claro, era vivo e torcia, apesar de Fluminense, ele torcia para mim, lógico, claro, lógico. Que era o sonho da vida dele, eu me tornar um jogador profissional, e eu lembrava só nele, naquele primeiro gol marcado com a camisa do Flamengo como profissional, sabe? Você falou do papai que deu maior força. Alguns ex-jogadores chegam aqui e contam, não, meu pai dizia, tem que estudar, meu filho, futebol pode não te dar futuro. Seu Mazinho não era assim, não, né? Não. Ele te deu força o tempo todo. O meu pai, eu sempre falo que... Eu falo que eu tenho dois ídolos, né? Um no esporte, que é o Galo, que é o Zico, que eu acho que foi uma grande referência para mim. Eu sempre falo que eu fui Zico primeiro, depois eu comecei a ser Flamengo, né? Então, tamanha admiração que eu tinha por ele. E tenho, todos né? nós, que é né? meu amigo. Uhum. E eu tenho o meu grande ídolo na vida, que foi meu pai. Então, a base de toda a educação realmente foi ele que me deu, que me sustentou ali em toda essa etapa, principalmente na base, né? Então ele conversava muito comigo, mas ele nunca interferiu nas minhas escolhas, tanto que quando eu falei até do Botafogo e outros clubes, do Bahia, teve uma etapa no Bahia que eu estava praticamente assim, acertado de ir para Salvador, tanto que minha passagem estava comprada, Vitória a Salvador, para eu me apresentar no Bahia. E aí, no meio desse processo todo, o diretor do Flamengo na época, que eu não sei se foi o Odir Corado, ligou para o meu pai, falando que o Flamengo queria que me queria e queria que eu me apresentasse na Gávea. Aí meu pai falou, olha, o Sávio já está, vamos dizer, quase certo para ir para Salvador, para Bahia, né? Porque, enfim, de todos os clubes que se interessaram, o Bahia falou para ir. E aí ele veio conversar comigo. Aí eu falei, pai, eu lembro que eu falei assim, eu falei, pai, olha, liga e agradece ao diretor do Bahia, porque realmente eu ia só que o sonho da minha vida é jogar no Flamengo. Eu sou Flamengo, então para mim é um sonho. E aí ele ligou pro diretor, explicou a situação, mas era uma época ainda assim, vem, se apresenta e treina, né? Não era nada também. E aí eu só mudei o direcionamento da passagem. Ao invés de ir pro norte, eu fui no Nordeste,
eu desci um pouco pro Rio de Janeiro ali. Eu anotei aqui, foram quase 300 jogos no profissional, nessa primeira passagem pelo Flamengo. Sim. Como era jogar no Flamengo nos anos 90? Era... Primeiro assim, eu tentei levar a minha carreira, garotinho, por etapas, até no futebol de base, né? Eu lembro que eu cheguei no infantil do Flamengo, a minha primeira temporada foi uma temporada boa, aí o outro ano eu joguei no infantil e eu fui começando a me destacar e jogar bem. Aí a outra etapa, assim, ó, sabe, o ano que vem você já tá no juvenil, porque naquela época, assim, muitos eram dispensados, outros, muitos chegavam, então a dispensa ali era um medo. É um medo. Ser cortado, né? Porque o Flamengo chegava toda hora, chegava alguém. E jogadores bons de fora, de todo o Brasil. E eu fui assim, pra mim, cada categoria que eu subia... Escaladinha. Pra mim era uma vitória. Aí depois do juvenil, juniores. Falei, meu Deus, eu sei que é difícil, mas tá chegando. Tá chegando. Então, e a etapa mais difícil realmente, principalmente naquela década de 90... era essa transição pro profissional. Da base para o profissional. Porque, às vezes, a gente tinha só uma oportunidade, né? Então, a gente tinha que mostrar naquela oportunidade. E quando teve esse momento de transição, eu sabia que era importante e de repente, era a única. E eu tentei agarrar de todas as maneiras. Agora, eu sabia que era jogar no Flamengo e no profissional... de tudo que eu tinha feito na base, aquele ali... Quais eram as feiras do profissional nessa época? Em 92, quando eu subo ali a primeira vez, tinha o Gilmar, Júnior, Maestro. Gilmar Popoca? Não, Gilmar, Leovegildo, né? Ah, tá. Aquele campeonato brasileiro, lógico, 92. Não. Zinho, o Wilson Gotardo. Aí tinha aquela geração lá do Djalma, Marcelinho, Marquinhos. Só fera. Aquela geração toda. E eu falei, caramba... Tem lugar pra mim? Eu achava difícil, eu até brinquei no... Chegaram a tentar te colocar no meio campo ali? Não, eu até brinquei, a gente teve uma participação ano passado, se não me engano, na televisão com o Zinho, né, o comentarista. Aí o Zinho falou, né, naquela, sabe, chegando naquela época com 18 anos, e o Zinho era titular absoluta, ponta esquerda, né, e eu era ponta esquerda também. Aí eu falei, olha... Tem uma característica inteiramente diferente, né? Mas tem um cara aqui que, eu sempre admirei pela qualidade técnica e pelo profissionalismo que era o Zinho, né? Um cara extremamente profissional. Aplicado. Eu falei que só tinha um problema. O Zinho não dava brecha, cara. O Zinho, eu falei, o Zinho... Não se contundia. Era muito regular e não se machucava nunca. Aí os caras até brincam, mas você queria... Eu falei, não, mas não dava. Então eu não tinha nem como jogar ali, né? Então eu fui... relacionado em alguns jogos e tal. Aí depois, em 93, com a saída dele, em 94, né, pro Palmeiras, aí eu tenho ali a oportunidade, né? de jogar e de firmar. Mas assim, eu não senti... Eu sabia que profissional era diferente, que tudo que eu tinha feito na base, me destacado, se eu não fosse bem no profissional, aquilo ali não ia adiantar. E você já era cria do clube, quer dizer, conhecia o clube, né? E era muito legal porque naquela época tinha as preliminares no Maracanã. E eu cansei de jogar no preliminar com 50, 60, 70 mil pessoas. Né? E ali a gente já cria uma casca, né? E aí eu acabei não, assim, não sentindo essa pressão a diferença da torcida. Né? Pelo contrário, eu queria jogar só, eu queria entrar em campo e Você conhece jogar. A estrutura do Flamengo de hoje? Conheço. Mudou muito da tua época para cá, né? Muito. Né? Muito. Hoje é perfeito. Você conhece a Europa, jogou quantos anos no Real Madrid? 5 anos. 5 anos. Jogou 3 no Saragossa. 3 no Saragossa. A estrutura do Flamengo hoje deve alguma coisa à Europa? Não, nenhuma. É claro que você vai, por exemplo, a estrutura do Real Madrid hoje é algo maluco também, né? Impressionante. De outros grandes clubes. Agora, pela última vez, por exemplo, que eu vi
A estrutura do Ninho do Urubu é impressionante. E assim... Aquilo ali é um nível alto do futebol europeu. E assim, eu como ex-atleta do Flamengo, como torcedor do Flamengo, eu não tive isso, mas eu fico muito feliz por essa evolução. É muito legal, a gente vê que cada dia o clube está evoluindo de uma forma sólida, profissional. Isso é muito bacana. Profissionalizou demais. Agora, você viveu numa época que os treinos eram na Gávea. E tinha um contato direto com o torcedor, associado. Isso é que mudou muito. Total. Isso não faz falta no futebol de hoje? Assim, é aquilo, né? É diferente do que se vive hoje, essa estrutura, mas essa, vamos dizer, falta de estrutura da época era o que tinha e para mim era bom. Eu gostava, né? Então, eu me acostumei depois de uma derrota no Maracanã, na segunda-feira na Gávea, lá os torcedores cornetando. Cobrança. Né? Era muita cobrança. Chegava até a ser, em algumas vezes, perigoso, né? Então, mas a gente cresceu assim. Mas você sempre teve o carinho do torcedor, né? Sempre. Pela tua postura, teu comportamento. E o torcedor do Flamengo é diferente, sabe? Eu tive assim... Eu falo que eu tive 2 momentos importantes e quando a gente para de jogar, garotinho, eu sempre falo que o termômetro realmente do que você representa, do que você fez, para mim é o torcedor. Então, o carinho, por exemplo, que eu tenho da torcida do Flamengo e da torcida do Real Madrid, por exemplo, é algo que ficou marcado na minha vida. Então, podem dizer, o Sávio não jogou isso, podia ter jogado mais ou menos, mas quando você vai para o lado do torcedor, é um carinho muito grande, assim, sabe? Do que eu represento, do que eu representei, do que eu fiz. Então, para mim, na época do Flamengo entrar no Maracanã, era algo e tava louco, no coração assim, também, no coração, né? Era no coração, assim. Eu queria jogar, eu queria ganhar títulos, eu queria jogar pro time e tal, mas eu tinha algo em mim que eu queria, de uma certa forma, se eu pudesse, levar uma alegria pro torcedor dentro de campo. Se era com o meu jogo, meu estilo, ótimo. Então eu tinha uma característica de usar muito drible, enfim. E de certa forma, quando a gente começa... um tempo atrás, o meu filho, né, falou assim, pai, vendo os vídeos no YouTube e tal, e você reparou na geral ali, e algumas vezes você pega na bola, o torcedor dribla com você. Aí eu comecei a reparar isso. Eu pegava na bola, eu cortava, virava, e o torcedor voltava, e eu comecei a ver isso. Então, pra mim, aquilo ali era algo... Eu sinto falta da geral, muito legal, rapaz. Nossa. E tinha um negão, Gerdau, lembra? O grito da geral. O Flamengo atacava, ele acompanhava na geral. O Flamengo voltava, se dependia, ele vinha. Não é verdade? É verdade. Então, assim, realmente o Maracanã e a torcida do Flamengo é algo assim muito, muito especial. Esse é Sávio, grande ídolo do Flamengo, convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Você não se inscreveu ainda não? Vai lá, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, ative o sininho para saber as próximas atrações aqui do Cheguei Podcast. Agora o primeiro recado. Agora é o momento seguro com a Capemisa. Diga para mim, o Brasil não é o melhor país do mundo para realizar eventos ao ar livre? São diversos eventos esportivos que cativam os brasileiros. É o futebol, rodando aí, é a corrida, a escalada, tem várias competições ao ar livre que você sabe, o segurado da Capemisa tem sempre uma garantia muito maior. Capemisa Seguradora. Tem também a vaquejada, agora eu me lembrei, o surf, a bicicleta, sem contar os eventos tradicionais, como o carnaval e as festas juninas, que agora também são julinas, agostinas, e sabe que essa variedade de eventos tem em comum? A segurança do seguro de vida Eventos Capemisa. É claro que é.
Esse seguro é flexível, pode ser contratado minutos antes do evento começar e totalmente online. Tudo para manter você e os participantes do seu evento protegidos contra imprevistos. Então tá esperando o quê? Fale agora mesmo com seu corretor ou visite www.capemisa.com.br para saber mais. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. O Sávio contou a história aí da estreia no Flamengo e tudo mais. Como é que surgiu o Real Madrid? Olha, o Real, ele foi, assim, teve uma viagem que era aquelas excursões, né? Aquelas excursões. Que a gente fazia no verão europeu. Essa excursão foi no meio do Campeonato Brasileiro, né? E a gente foi... E 2 jogos importantes na Espanha. Primeiro, a gente joga um torneio em Palma de Mallorca e a gente joga contra o Real Madrid. Porque antigamente tinha o Tereza Herrera, Ramon de Carranza. A gente jogou depois, aí depois a gente foi pro Naranja, em Valência também, o Troféu Naranja. E eu acho que esse jogo contra o Real Madrid foi determinante, porque... Os caras te viram. Foi 3-0. Nós ganhamos do Real Madrid 3-0. Caramba. Eu fiz um gol, dei assistência, quer dizer, foi um jogo assim... Arrebentei. E, 3-0 no Real Madrid dentro da Espanha, né? E logo em seguida a gente vai pro Troféu Naranja em Valência e a gente ganha por 3-1 no Valência. Eu fiz os 3 gols. Rapaz, aí predestinado. Aí começou, né? Interesse do Valência, interesse do Deportivo La Coruña, interesse do Barcelona. E no final, quem chegou e fez a proposta concreta foi o Real Madrid. Isso, se eu não me engano, foi em 97, em setembro. Em dezembro, eu já estava me apresentando no Real Madrid. É mesmo? 3 meses depois. Já era o Florentino Pérez? Não, era o Lourenço Sanz. E ele que me contratou. E, se eu não me engano, 2, 3 anos depois já assume o Florentino Pérez. 100 jogos pelo Real Madrid, 30 gols pelo Real Madrid. Isso não é para qualquer um, é para fazer história realmente no clube. Foi um momento muito marcante para mim, porque eu sabia já, e a gente sabe a dificuldade que é, por exemplo, você sair do Brasil direto para um clube... clube top, né? Como o Real Madrid. Foram poucos na história, né? Muito poucos. A gente conta nos dedos, né? Então, eu lembro quando eu recebi a proposta, o meu filho mais velho tinha 3 meses, né? Caramba. Amamentando ali e o meu empresário, o Areias... Eu lembro que o presidente, o Lourenço Sanz, ele veio ao Rio de Janeiro pessoalmente me contratar, porque ele gostava muito de mim. E aí eu em casa, com a minha esposa amamentando ali, imagina aquela... E aí o Areias me liga, sabe, ó, eu tô aqui já reunido no Copacabana Palace, com o presidente, daqui a pouco ele está indo pro Galeão, que ele está indo para Madrid. E ele quer uma resposta agora. Porque ele quer sair daqui com praticamente com você acertado. Você tinha vínculo com o Flamengo. Tinha contrato. Só que o Real Madrid já tinha conversado ali com o Flamengo. Já tinha. Então, assim, a proposta pro Flamengo era muito boa na época, né? Foi a melhor. Aí já não era mais o Kleber. Era o Kleber. Era o Kleber? Era o Kleber. Foi isso, final de 97. E ali eu vi que já estava bastante avançado e faltava o meu ok, e ele quer sair daqui com o seu ok. Eu lembro que eu estava em casa, né? Eu falei, João, mas peraí. Eu falei, não, Sávio, não é peraí. Eu falei, ai... E, assim, muita gente fala, pô, mas não foi uma decisão, foi Real Madrid. Eu falei, tudo bem, mas eu tenho... Cara, é uma história de quase 11 anos. O Flamengo é minha casa, putz, é onde eu cresci, o clube que eu amo, o clube que eu... E você foi a maior transação do futebol brasileiro na época. Exato, exatamente. Durante algum tempo isso ficou, né? E aí eu lembro que eu falei, mas tudo bem, mas eu tenho que tomar decisão. Então deixa o amor pelo Flamengo de lado, no momento, porque o Real Madrid tá me querendo, né? Mas eu vi ali também que era uma etapa nova na minha vida e eu queria muito jogar no futebol europeu, e o Real Madrid estava ali me dando essa oportunidade. E eu lembro que eu
eu virei para minha esposa e falei, e aí, o que eu faço? Caramba! Eu preciso tomar uma decisão. Aí ela olhou para mim e falou, o que você quer? Eu falei, olha, apesar de ser o Flamengo e tal, porque a minha história aqui dentro de 11 anos, eu quero ir. Porque é uma oportunidade de jogar na Europa, né? Aí falei, então a decisão já está tomada, vamos embora. Aí ela foi corajosa, com o bebê, foi corajosa. Aí a gente seguiu. E ali eu estabeleci na minha vida que não era só chegar no Real Madrid. Eu internamente, eu falei, eu quero fazer história no futebol europeu, né? Então eu fui com uma mentalidade muito, muito forte para tentar se firmar. Me firmar no Real Madrid, na Europa. Então foi uma etapa muito legal, uma etapa muito vitoriosa, onde eu chego num clube muito grande também, de jogadores extraordinários, né? Numa época muito difícil, garotinho, porque o Real Madrid, a temporada que eu chego, estava 32 anos sem ganhar a Champions. Então você imagina um clube do tamanho do Real Madrid, 32 anos sem ganhar. Então aquilo ali era um peso muito grande. E a gente foi passando de etapa na Champions, e aquele peso aumentava, e a gente ganha da Juventus na final e quebra essa barreira dos 32 anos. Então ali para mim... Marcou. Ali marcou. E eu falei, caramba, até para minha sequência ali no Real Madrid foi importante. Custou se adaptar ao futebol na Europa? Não. Sentiu dificuldade, por exemplo? O jogo era mais duro? O jogo era mais... Você apanhou mais lá? O jogo era mais intenso. Você apanhou mais lá? Eu não apanhei mais. Ali tinha, vamos dizer, tinha menos espaço. Mais competitivo. Só que apanhar, eu apanhei bem no... Porque você era atrevido, você pegava a bola e batia pra dentro do cara. Eu apanhei bem nos dois, assim. Então, aí eu quer dizer, eu chego e nos primeiros momentos, jogos, ali um pouco tímido ainda, né? Aí veio uma pessoa que foi extremamente importante para mim, que foi o Roberto Carlos também. Lateral esquerdo. E o Roberto ali, lateral esquerdo, a gente fez uma ala esquerda ali durante muitos anos e tal. E no começo eu lembro que ele me chamou, ele falou, e aí? Eu falei, não, Roberto, pô, eu tô me adaptando, que tá se adaptando nada. Ele falou para mim, pega a bola e vai dentro. É isso mesmo. Acabou. Não e tem... é o que você sabia ele falou, fazer. Faz o que você fazia no Flamengo e acabou. Eu te conheço, sabe? E essa dica, ele falou, e se perder a bola não tem problema. Eu tô aqui atrás e a gente... E outros dois jogadores também me davam muita liberdade, que era o Seedorf, um cara extraordinário, e o Fernando Redondo, argentino também. Redondo também. Então, assim, com isso eu fui ganhando confiança, e o Roberto até falou para mim, sabe, faz o seu jogo que você vai ganhar o Santiago Bernabéu. Você vai ganhar a torcida. Caramba! E foi automático isso, garotinho, porque a torcida... Eu sempre falo em Madrid, lá quando eu dou entrevista, na Espanha, eu não sei o que eu fiz direito para a torcida do Real Madrid ter tanto carinho por mim, né? Conquistou. E ele falou, sabe, você foi autêntico, você fez seu jogo. Eu acho que é por isso que a torcida gostou tanto de você, assim. E ali foi uma dica bem bacana do Roberto. E aí eu comecei a me soltar mais. Você falou da adaptação ao time, ao grupo. Como é que foi adaptar você e a família à vida em Madrid? Foi assim, foi uma adaptação rápida, porque nós tínhamos em mente ali desde o começo, porque, é claro, eu vou para o Real Madrid, eu quero jogar futebol, eu quero me adaptar ao máximo, eu quero ganhar títulos, tudo isso. Mas, pessoalmente, eu e a minha esposa, por exemplo, falávamos, o futebol não é só o futebol. Sabe? A gente tem uma grande oportunidade de chegar em um país diferente e aprender um idioma diferente e aprender a cultura diferente de um país, e nós buscávamos isso todos os dias. Eu lembro que logo no começo a gente fez um curso intensivo de espanhol, porque eu não queria falar portunhol, eu queria falar espanhol. E, ao mesmo tempo, a gente procurou, por exemplo, em um momento ou outro de folga, a gente viajava para um pueblo
perto ali da Espanha. Se desse para dormir, a gente dormia. A gente conhecia um pouco mais a cultura da Espanha, como é o ritmo de vida. Até para a gente não invadir um espaço que a gente não conhece, né? E teu filho começou a estudar lá? Começou a estudar lá. Meu filho começou desde pequenininho. Meu filho foi praticamente alfabetizado em espanhol, né? Tanto que ele volta depois de muitos anos e tem muita dificuldade ali no português. Ele tem que se readaptar um pouco ao português. Então a gente procurou, fora de campo também, melhorar, aprender, porque eu também achava que eu aprendendo várias coisas fora de campo, isso ia me ajudar muito dentro de campo Lógico, também. E no meu convívio com jogadores, com o clube. Então a gente procurou fazer de tudo ali para essa adaptação rápida. Em algum momento chegou a pensar em viver definitivamente na Europa? Ah, sim, sim. A gente se adaptou muito bem, muito bem. Então, eu gosto muito da Espanha, né? Eu fui muito bem recebido lá. A minha esposa, ela é apaixonada por Madrid. Então, a gente ficou muitos anos lá. Eu pensei, só que aí veio uma questão, volta pro Brasil, vamos voltar para a Espanha, enfim, toda aquelas dúvidas que existem, a gente acabou ficando no Brasil. Agora você vê, tricampeão da Liga dos Campeões, da Champions, da Europa, uma marca incrível. Eu quero que você conte alguma coisa marcante dessas 3 conquistas. Primeiro, eu aprendi, eu acho que foram 3, e foram 3 assim, totalmente diferentes mesmo, né? A primeira foi muito marcante por ser minha primeira temporada e por estar 32 anos sem ganhar. A segunda, ela foi muito marcante falando individualmente. Eu estava numa temporada muito boa e foram momentos decisivos. Não teve lesão nenhuma? Não, e foi um momento que num cruzamento meu, por exemplo, pro Anelka, na semifinal em Munique contra o Bayern, a gente decidiu a classificação ali. Então, na final, contra o Valência em Paris, eu lembro que estava 2-0 pra gente, mas ali uma pressão do Valência no começo do segundo tempo e uma jogada minha, eu dou assistência pro Raul e ele faz o terceiro gol e liquida a final. A última temporada foi a temporada lá do golaço do Zidane, contra o Bayer Leverkusen, e foi minha última temporada no Real Madrid. Então também foi uma temporada marcante, porque eu saio do clube com título, mais um título importante. Agora, eu aprendi uma coisa importante assim na época, que foi realmente o profissionalismo, como o Real Madrid encara essa questão profissional e dos jogadores. Então eram jogadores muito grandes e a gente aprendia ali, eu aprendi muito rapidamente a importância realmente do respeito e do profissionalismo no dia a dia do clube. Tem uma passagem muito marcante assim, na minha primeira temporada, garotinho, que a gente classifica contra o Borussia Dortmund na semifinal. E o segundo jogo foi lá na Alemanha, um jogo difícil, 0-0, a gente classifica para a final contra a Juventus do Zidane. E ali eu lembro que chegamos no vestiário, e, aquela festa, passamos para a final, e eu não sei se era um cara da UEFA ali na época, botou uma caixa de champanhe no vestiário. E aí a galera já meio que se preparando ali para festa. O Fernando Hierro, que era um dos capitães, ele abriu a porta e realmente jogou a caixa de champanhe para fora do vestiário. E todo mundo ficou aquela reação, né? E ele virou para todo mundo e falou: o que a gente está comemorando aqui? Zagueirão da seleção. Ele jogava demais. E era assim, foi um dos maiores, se não o maior ídolo, líder que eu joguei. É mesmo? Liderança Olha que incrível. para tomar uma decisão dessa numa hora de E euforia... aí ele virou para os jogadores e falou: eu não sei, tá todo mundo feliz aqui, ótimo. Mas o que a gente está comemorando? Não ganhamos nada. Se a gente não né? ganha em Amsterdã a final, são 33 anos sem ganhar. E aí? Então, acabou. Vamos... Se a gente ganhar lá em Amsterdã na final, a gente vai comemorar muito, mas muito mesmo, eu prometo a vocês. Mas agora não tem comemoração, não. E ali eu vi realmente Impacto, aquele né? comprometimento, os jogadores respeitaram e absorveram isso.
E foi legal, porque assim, afinal, a Juventus era a favorita pelo time que tinha, né? E assim, afinal, o Real Madrid não deu margem praticamente para a Juventus criar naquele jogo. A gente ganha de 1-0. E o Zidane era grande estrela. Gol do Mijatovic. E a gente quebra essa barreira dos 32 anos, assim. Foi realmente fica marcado, momentos né? marcantes, assim, espetacular. Você viu esse comprometimento por parte dos jogadores brasileiros? Já que o brasileiro tinha a fama de ser um jogador não tão profissional quanto os que você encontrou lá. Bom, o Roberto Carlos era um exemplo profissional. Na verdade, quando eu chego no Real Madrid, só tinha o Roberto de brasileiro, né? E o Roberto sempre foi aquele jeitão dele... O Roberto sempre foi brincalhão, e chegava, e vestiário. Ele brincava o tempo todo, mas com uma seriedade muito grande. E raçudo, né? Muito, muito. Comprometimento muito grande. E é também porque o Real Madrid não permitia que, até hoje, você vê que ninguém seja maior do que o clube, ou pense que é maior do que o clube. Então é uma hierarquia muito grande, né? Então acho que esse comprometimento a gente vê até hoje nesse planejamento, nessa organização do clube. Agora, o que eu acho bacana, tanto no Real Madrid como no Barcelona, é a memória do clube. Sim. Como eles reverenciam aqueles que por lá passaram e fizeram história. Você ainda sente isso até hoje? Sinto. Eu estava até conversando antes, se foi em 2020 ou 2021, através de uma entrevista online lá com a Real Madrid Televisão, eu recebi uma homenagem, assim, uma das homenagens mais bonitas que eu recebi na minha carreira. Então eu não sabia, eu não esperava, eu pensava que fosse só uma entrevista, né? Mas realmente foi uma homenagem do clube, da Real Madrid TV, todos os meus momentos que eu vivi no clube. Então, assim, até hoje, quando eu volto lá, então tem essa questão, né? Esse carinho, essa relação sentimental. É claro que é um clube que vive o momento, porque você vê, o Real Madrid tem que ganhar sempre, mas não deixa de lado esse passado, essa história rica que tem o clube, né? Você voltou muitas vezes depois a Madrid? Já, voltei bastante. Já, para passear? Sim, passear e a trabalho também. Voltei algumas vezes, por exemplo, pela Fundação Real Madrid, que tem o Real Madrid Lendas, né? Que a gente faz alguns jogos, e fazia muito antes, por todo mundo, e jogos em Madrid também. Então, muitas vezes eu fui pelo Real e muitas vezes eu fui a passeio também. E quando eu vou a passeio, eu tento ir no clube, eu tento ir no Bernabéu também. O torcedor do Flamengo lembra do chamado ataque dos sonhos, Edmundo, Sim. Romário e Sávio. Fale sobre esse ataque. Olha, na verdade foi uma expectativa muito grande. Primeiro que foi o ano de 95, centenário, tudo que envolvia o clube e tal. E aí teve depois a chegada do Edmundo, né? Eu já estava ali com o Romário. E aí cria-se aquela loucura de ataque dos sonhos, melhor ataque do mundo, mas nós sabíamos que era um time com bastante problemas. Tinha um jogo de vaidade. Na verdade, é aquela questão sempre de uma estrutura, da gestão fora de campo, tudo aquilo ali que era muito difícil. E dentro de campo também não tinha um comando, uma gestão, todo aquele planejamento. Isso ficou muito difícil, né? Então era um ataque realmente maravilhoso, individualmente falando, muito bom, mas não tinha nenhum complemento. Aí veio juntamente vaidade, ego, toda essa questão e dificultou muito, né? Apesar disso, tem uns números bastante significativos, né? do ataque no lado individual, né? Mas realmente não deu certo. Até a chegada do Edmundo, muitos problemas também fora de campo, de contusões, de problemas. Então, se você pegar mesmo o contexto do ataque em si, foram poucas participações do trio, né? E aí o Edmundo teve uma passagem muito curta, né?
eu tive uma passagem mais longa com o Romário, né? Então a gente fez, pra você ter uma ideia dos números, garotinho, do ataque, eu e Romário me mandaram recentemente, acho que foram 109 jogos da dupla, com 140 gols. Caramba! Então, assim, é bastante. É claro que o Romário de 140 ele fez 90, né? Como é que era a tua relação com o Romário? Era boa, assim. Na época, a gente não tinha nenhuma relação de fora de campo, de amizade, nada disso. Mas a relação no dia a dia e no campo era muito boa, de muito respeito, assim. E eu sabia que dentro de campo eu tinha uma função super importante, porque eu jogava mais na esquerda, mas ao mesmo tempo eu me movimentava muito. E eu tentava usar a jogada individual sempre. E a maioria das vezes eu buscava o Romário dentro de campo, né? E é claro, tinha um poder goleador de decisão fantástico. O Edmundo você jogou pouco tempo, né? Joguei muito pouco. E como era a tua relação com ele? Na época era boa também, mas era uma relação assim. É que eles tinham fora de campo, uma maneira de ser, da carreira, enfim, toda essa questão. E eu tinha uma totalmente diferente. Eu era muito diferente de algumas coisas que eu via o futebol. Então, eu sempre fui um cara... eu nunca gostei muito gostei muito, não. Nunca, na época que eu jogava, de sair de noite, dessa questão. Então, a carreira, para mim, era algo super importante. Era a coisa mais importante da época. Então, eu procurava sempre ser o mais profissional possível. E você sempre foi assim, né? Eu sempre fui assim, desde pequeno. Assim. É reflexo, pequeno, realmente. E não é que menos ou mais, era a maneira que eu enxergava o futebol e principalmente a minha carreira, né? Agora, era uma relação assim boa, de respeito, mas nenhuma relação de extrema amizade, assim, fora de campo, não. Era algo mais profissional mesmo. Este é Sávio, o grande ídolo do Flamengo, do Real Madrid, hoje aqui no Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Vai lá no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Não se esqueça de ativar o sininho para saber as próximas atrações, às segundas e sextas, às 5 da tarde. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esporte? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na telinha para você. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, no Le Monde, no 3500 da Avenida das Américas, onde você chega com toda a segurança, entrega o carro, é o Rômulo, é o Leandro, os manobristas dando toda a segurança que você merece, e aí da Iracema Pereira lá em cima, no Prime Park, coordenando todo mundo. Quando chega aqui no quarto andar, a melhor imagem, a melhor luz e o recebimento aqui, a acolhida do Beto Guimarães, do Marquinhos coordenando, Rafael, Abner, Gabriel, DVD, Tiago, todo mundo presente aqui e oferecendo a melhor imagem e a cafezinho, água gelada. Maravilha. Não é? Conforto. Sabe, total. Você merece mais. Eu estou te entregando paixão pelo rádio. Opa. Com devida dedicatória que você merece desse seu fã. A história, o gol 1000 do Romário, eu estava no gramado, atrás do gol. Putz. Valdir Amaral transmitindo. E eu transmiti o 1000º do Romário. Portanto, do 1000º do Pelé ao gol 1000 do Romário, a prova da minha grande paixão pelo rádio. E você é uma testemunha dessa lá em Vila Velha. Senhora, muito obrigado. Eu com certeza vou ler rápido, eu adoro ler. E que eu falei, né? Eu cresci em Vila Velha te ouvindo, garotinho. E meu pai era muito seu fã. Seu Mazinho. Seu Mazinho era muito seu fã. E o rádio que ele ouvia, tem até hoje. É mesmo? O ano passado, não sei se você lembra,
se eu não me engano, foi no dia do radialista. Eu tirei uma foto com o rádio dele, que é um rádio do final da década de 70, né? Caramba. E eu até te mandei uma mensagem, você me mandou um gol que você narrou. Foi até na Supercopa da Libertadores. E eu coloquei essa foto com a narração do seu gol, né? Porra. Isso então foi uma homenagem para você, para o radialista. E no fundo também foi uma homenagem para meu pai. Porque meu pai... Tinha o rádio como um companheiro. Ele só via. Ele gostava... Ele via de vez em quando na televisão, mas ele gostava mesmo do radinho. Companheiro. Meu companheiro, companheiro mesmo. Agora, conta como é que foi a volta ao Flamengo em 2006. Como é que tudo aconteceu? Ali foi uma... Eu tinha mais um ano de contrato com o Zaragoza, tá? E e foi difícil, porque a minha relação, minha identificação com o Zaragoza era muito forte. Tanto que na minha despedida eu dei volta olímpica no estádio, com os torcedores de pé, gritando meu nome, me aplaudindo. Só que eu queria, depois de muitos anos, eu queria voltar ao Brasil. Meu pai tinha falecido. Então, Já eram 8 anos fora? Isso foi em 9 anos. 9 anos. 9 anos. E aí, depois da perda do meu pai, foi bastante difícil. Eu queria estar um pouco mais perto da minha família. E eu fui lá pra você ter uma ideia, eu conversei com o diretor da época do Zaragoza. Eu falei, olha, eu queria conversar porque eu queria rescindir meu contrato. Que eu preciso... E ele não acreditou, né? Ele só falou pra mim, o que eu vou falar pra torcida? Não tem como. Eu falei, não, a torcida deixa que eu me explico, eu falo e tal. E, enfim, foi muito difícil eles me darem essa rescisão, mas aconteceu. E eu lembro com Areias, né? Eu falei, João, eu vou voltar. E aí começaram a aparecer algumas possibilidades de clubes no Brasil, propostas. Aí eu falei pro João, falei, João, mas eu não quero ouvir proposta de clubes. Eu só volto se for para um clube. E esse clube é o Flamengo. Porque se eu não tiver que voltar pro Flamengo, eu não vou jogar mais, eu vou ficar parado. Então, ponto, mas porque tá me ligando, fulano, não sei o quê. Eu falei, não, então não sei como a gente vai fazer. Aí foi quando, na época, acho que era o Márcio Braga, presidente, o João conversou com o Márcio. Eu voltei quase como uma proposta assim baixa mesmo e aí eu volto no meio de 2006, eu faço 1 ano e meio de contrato até o final de 2007 e era praticamente assim, se eu pudesse renovar ou encerrar no Flamengo era meu sonho, né? Mas aí, garotinho, eu passei 6 meses, uma dificuldade muito grande, eu não recebi 1 mês de salário, era realmente, eu falo sempre que era uma estrutura muito pior do que foi na década de 90, em termos de estrutura. Piorou a estrutura. Piorou. Né? Naquele ano, sim, eu senti muito isso. E aí foi quando eu termino o ano de 2006, eu vou ao clube e falo, olha, para a gente começar 2007, eu preciso que vocês regularizem a questão de salários, de tudo que... E a resposta era sempre negativa, não tem, não pode, não sei o quê. Eu falei, Aí foi quando a Real Sociedad me ligou, que eu volto para a Espanha, né, em 2007. Aí eu achei que você tinha ido para Bordeaux. Não, o Bordeaux foi antes. O Bordeaux foi depois do Real Madrid. O Real Madrid, Bordeaux, do Bordeaux vou para o Zaragoza. Ah, tá. E aí eu chego ainda no Flamengo e falo, olha, eu tô com uma proposta da volta para a Espanha, eu quero ficar, mas tem que regularizar em relação ao salário, e a resposta continua. Eu falei, tudo bem, então... Aí rescindimos o contrato ali e eu volto. Quer dizer, foi uma expectativa muito grande para mim. Mas te frustrou, né? Frustrou porque é que eu falei, eu só voltaria se fosse pro Flamengo, porque eu não me via no Brasil jogando em outro clube. Rival e tinha do mais Flamengo. clube da Espanha te querendo naquela oportunidade, né? Tinha. E aí foi essa passagem um pouco mais rápida em 2006, né? Era uma expectativa minha, mas que a expectativa não... E como é que pintou o convite para encerrar a carreira
em Floripa pelo Avaí. Aí eu volto, em 2009, eu volto já para praticamente já começar aquele processo de encerrar a carreira, né? Assim, já com 35 anos. E aí foi quando apareceu a proposta do Avaí. Eu falei, olha, quando eu falei, não é um rival do Flamengo, né? Não é... o Avaí é um clube grande de Santa Catarina e tal, e juntou um pouco a cidade que eu já conhecia. Qualidade de vida, né? Florianópolis, qualidade de vida e tal. E eu peguei esse novo desafio, que foi em 2010, mas eu sabia ali que era meu último ano na carreira. Então a gente ganha o Campeonato Catarinense em 2010, e a gente joga o Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a primeira divisão. E você hoje mora em Floripa. Eu moro em Florianópolis. Você optou exatamente por ter conhecido. A gente acabou ficando lá e também em relação a temas profissionais na cidade, no estado em geral. Mas eu moro lá, mas eu tô o tempo todo também circulando, viajando. Hoje eu sempre falo que eu fico... São as pontes, ponte aérea, né? Floripa, Rio, Vitória. Floripa, Rio, Vitória. Quando eu não vou para fora, que eu vou muito também, mas aí eu tô ainda em Florianópolis, mas fazendo essa transição toda aí da cidade. Agora, eu queria que você falasse exatamente sobre essa sua carreira depois do futebol. É gestor, administrador... Hoje eu sempre me preparei muito, garotinho, desde muito cedo, né? Meu pai foi comerciante durante mais de 40 anos. Então, toda hora que eu podia, o tempo que eu podia, eu estava ali colado um pouco no meu pai, eu via e eu absorvia algumas coisas, aprendia um pouquinho, sabe? E isso já no Flamengo, até na década de 90, quando eu jogava, eu já comecei a me interessar muito por essa questão da gestão, de investimentos. Sempre foi uma preocupação muito grande da minha vida. Então, eu sempre comecei a investir através de uma empresa, por exemplo, no mercado imobiliário, no mercado financeiro. Então, sempre foi uma preocupação muito grande da minha vida. Diversificou sempre? Sempre, desde o começo. Então... Mas teu pai não trabalhava nessa área? Meu pai trabalhava na área do comércio. Né? De mercado. Uhum. De mini mercado, supermercado e tal. Mas ali eu fui aprendendo aos poucos, né? E eu fui gostando disso. Então, por exemplo, a oportunidade que eu tinha de ganhar, que naquela época não era difícil, né? Até mesmo começando no Flamengo ali, uma renovação diferente de hoje. Mas a oportunidade que eu tinha de ganhar alguma coisa, o que eu ganhava, eu reinvestia em alguma coisa, sabe? Então, brincava, tem uma passagem na Gávea, né? Que eu nunca me preocupei muito em relação a carro, essas coisas, né? Então, o carro para mim era para andar ali, transporte. Só que chegou um momento que o meu carro falhou algumas vezes, né? E algumas vezes depois no Maracanã, a gente saía do Maracanã e ia para Gávea, porque os carros ficavam guardados ali. Aí umas 3 vezes ali o meu carro não pegava. E aí vinham os jogadores empurrando ali no estacionamento, branco. Os caras... Aí chegou um momento que os caras fizeram uma campanha, né? Pelo amor de Deus, não dá mais pra gente empurrar teu carro. E aí eu sempre tinha uma preocupação muito em reinvestir. Um futuro, tentar né? reinvestir muito o que eu ganhava. Então foi uma preocupação. Hoje ainda tem essa questão de gestão, trabalho no mercado imobiliário, financeiro, a gestão esportiva também, né? Esse olhar empresarial chegou a pensar em, tipo, uma SAF na Desportiva Ferroviária? Sim. E agora, né? Que está acontecendo, né? Então, apareceu a oportunidade no final do ano passado de adquirir a SAF do clube, porque ali uniu muita coisa, né? Primeiro, eu acho que a grande oportunidade também, porque era o mercado capixaba, um estado que está crescendo muito também economicamente falando. Uhum. E ali vem também de encontro um clube que me formou
um clube que eu comecei, um clube que tem uma história, uma né? história, algo sentimental muito forte. Eu sou da Esportiva Ferroviária, eu comecei ali. Então, uniu um pouco de tudo e a gente está à frente dessa SAF. É claro que é um trabalho muito grande, mas a gente, pouco a pouco, a gente está implementando as nossas filosofias E ali. como é que você avalia essas SAFs hoje estabelecidas no futebol brasileiro? Eu acho que a SAF, no geral, ela vem realmente para ajudar e para resgatar, de uma certa forma, o futebol brasileiro, que eram muitos clubes com vários problemas financeiros e administrativos, né? Mas tem modelos diferentes, modelos né? diferentes. Agora, é claro, tudo que você incorpore, você tem que saber mexer, você tem que saber lidar, você tem que saber fazer uma gestão. Não é porque é uma SAF que o problema está solucionado. Então, como uma associação, a SAF também requer uma gestão extremamente profissional. E a gente está vendo, por exemplo, fora da SAF, uma gestão profissional que o Flamengo está implementando há muitos anos. Né? Palmeiras. Então, é um clube que há 10 anos tinha uma dívida astronômica, com vários problemas de gestão, verdade. e 10 anos depois a gente vê um clube totalmente diferente. Então, não é SAF. Só que, independentemente de SAF ou associação, o que vai ser determinante realmente é a gestão profissional que a gente tenta incorporar. Eu acho que isso, para mim, é o fundamental. É o fundamental. Reta final. Um sonho realizado pelo SAF. Ai, meu Deus. O sonho realizado, primeiro, esportivamente, ter vestido a camisa do Flamengo. Um sonho que você não realizou ainda. Um sonho que eu não realizei? Difícil. Eu tenho muitas metas na minha vida, sabe? Toda hora eu planejo, eu faço desafios, mas eu vivi... eu não imaginava, garotinho, ter vivido alguns sonhos. Eu não me imaginava assim. Então eu realizei. Então, para mim, eu agradeço a Deus todos os dias. Porque é muito difícil, assim. Eu realmente não imaginava um garoto de Vila Velha, Espírito Santo, que era fã do Zico, torcedor do Flamengo, um dia vestir a camisa do clube. Então, nossa, já aconteceu. Então, e depois, é claro, tive a felicidade de vestir a camisa de um clube como o Real Madrid. Então, criar uma família maravilhosa com meus 3 filhos. Essa então, estrutura da retaguarda que é importante. Total. Eu não teria sido nada, assim, sem essa base familiar. Primeiro da minha família no Espírito Santo, dos meus pais, dos meus irmãos, e depois a sequência da minha família que eu criei. A maior parceria na carreira? Eu acho que a parceria que funcionou muito, muito mesmo, foi a do Flamengo com o Romário. Romário, né? Agora, teve outras importantes também. Teve uma conexão muito legal com o Raul no Real Madrid. A parceria no Zaragoza com o Davi Villa foi muito forte também. Mas eu acho que até pelos números ali, né? Um baixinho. Um garoto de 20, 21 anos, um cara chegando do Barcelona, campeão do mundo, melhor jogador do mundo. Então foi uma conexão legal também. Flamengo ou Real Madrid? Divide o coração? Assim, eu sou muito torcedor do Flamengo e do Real Madrid. Muito. E as pessoas que me conhecem no dia a dia sabem o que eu estou falando. Tá? Eu torço muito pelo Flamengo e torço muito pelo Real Madrid. Então, são 2 clubes que estão muito dentro do meu coração. Assim. Agora, o Flamengo é o clube do meu Deus. Agora, você trocaria uma Champions por uma Libertadores com o Flamengo? Eu não trocaria, eu queria ter ganhado. Se eu pudesse pelo menos ficar com as 3 Champions e pelo menos uma Libertadores com o Flamengo. Seria maravilhoso. Tem uma pequena... Quando eu vi o Zico levantando o troféu de 81, eu tinha 7 anos. Eu estava lá em Tóquio. Pô, que naquela legal. hora. E eu tinha 7 anos, eu lembro. E... Meia-noite. Eu tinha
Ali eu criei um sonho na minha vida. Pô, que legal. Que era ser campeão do mundo. De repente, essa imaginação seria com o Flamengo. Não foi possível, por várias circunstâncias. E eu consegui ser campeão do mundo pelo Real Madrid. Então ficou aquela memória. O gol mais emocionante que você marcou em toda a carreira? Foram 3. É? 3 no mesmo jogo. Por quê? E não foi nem título, não foi nada. Foi o Campeonato Brasileiro de 94, no Maracanã, contra o Sport. Foi um 3-0. Eu fiz um hat-trick no segundo tempo. Por quê? A minha mãe estava no estádio. E ela não tinha hábito de ir ao minha estádio? mãe não via, nem pela televisão. Porque ela ficava muito nervosa. Até pelo estilo que eu jogava, sim. sabe? Ela tinha medo que eu Lesionasse, né? me lesionasse, uma contusão séria. Então ela tinha muito medo. E esse dia, o meu pai conseguiu convencê-la de sair do Espírito Santo e trouxe pro Maracanã. Ficou marcado, E eu sabia que esse jogo ela estava na arquibancada. Então eu fiz 3 gols e os 3 gols, assim, foram maravilhosos. Assim, esse jogo foi muito marcante. Uma derrota dolorida. Foi o Fla-Flu, de 95. É mesmo? Foi. Foi porque, da maneira que foi, era ali meu primeiro título como profissional, né? E era uma expectativa muito grande. Empatamos o jogo no segundo tempo, jogando melhor. E no final aconteceu aquilo. Então, para mim, foi difícil absorver aquilo ali no primeiro momento. Um momento inesquecível pelo Real Madrid. Mais marcante. Inesquecível, eu vou, assim, os títulos foram inesquecíveis, né? Essa Champions de 2000 contra o Valência em Paris foi inesquecível para mim, até por tudo que foi a temporada, mas foi uma passagem rápida. Eu chego no Real Madrid com 3, 4 meses de clube. A gente tem um jogo em La Coruña contra o La Coruña do Mauro Silva, do Djalma, Timaço. E se a gente ganha lá dentro, a gente assume a liderança do Campeonato Espanhol. E eu entro no jogo, eu faço uma jogada, a gente empata o jogo, o Morientes faz o gol. E no final, tem um pênalti pra gente. E o Jupp Heynckes, que era o treinador alemão, fala pra eu bater. Eu fiquei surpreso, né? E eu bati o pênalti pra fora. Eu perco. E pra mim foi muito ruim aquilo ali. Que eu imaginava aquilo ali uma tempestade pra mim, né? Imagino. E aí empatou 2-2, o La Coruña assume a liderança. E no outro jogo em Madrid, no jogo seguinte, foi um jogo em casa, foi contra o Sport Gijón, e eu na reserva, e eu muito tenso e muito nervoso, porque eu tinha perdido Ainda marcou, um né? pênalti no jogo anterior. E quando eu termino o primeiro tempo, 0-0, o Bernabéu todo levanta e começa a gritar meu nome. Para eu entrar. Levantou. E aquilo ali me emocionou muito, assim. E a primeira bola que eu pego, eu faço gol. Então, é incrível, né? Foram vários momentos maravilhosos no Real Madrid. Mas esse momento foi assim... Arrepiar, eu não né? tô acreditando. E ali eu acho que foi uma conexão legal com o torcedor do Real. Sintonia total. Sabe, foi muito bom tê-lo aqui, matando saudade. Tenho certeza que a galera rubro-negra adorou. E aqueles que acompanharam também o Sávio no Real Madrid, principalmente, sabem da beleza de carreira desse profissional correto, ser humano, com uma conduta extraordinária fora das 4 linhas e que todos nós admiramos e vamos continuar aplaudindo agora em nova função. Obrigado a você. Obrigado, um prazer enorme, garotinho. Volto a dizer, a gente era muito no Espírito Santo, seu fã, a gente acompanhou muito e para mim realmente é um prazer muito grande. Obrigado. Este foi Sávio, o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. A gente volta.